semana em que se comemora o Dia Internacional da Democracia, vamos tentar entender por que ela está em declínio em vários países. E aqui no Brasil, como entender o atual momento político? A democracia corre riscos? Sou a favor. Não sei. Depende. Sou contra. Opinião. A democracia com o governo atual, ela tem sim sofrido ameaças constantemente. Uma crise entre os poderes, então acho que, de fato, nesse momento a democracia está ameaçada. Os poderes precisam ser harmônicos e independentes, e é o que não ocorre hoje. Às vezes tem essa interpretação de interposição de poderes, mas eu acredito que ameaça a democracia em nenhum instante não. O processo normal da democracia de fortalecimento do nosso país, de crescimento. Por exemplo, as manifestações do dia 7 eu achei totalmente democráticas. Todo lugar onde o autoritarismo reina, as pessoas perdem um pouco do poder de escolha e acabam sendo comandadas. Parece que o povo, ou essa geração nova, perdeu a noção do valor da liberdade, de como é importante a gente ter a liberdade de se expressar com responsabilidade. Para falar sobre a situação da democracia no Brasil e no mundo, recebemos o advogado criminalista José Carlos Dias, ex-ministro da Justiça e presidente da Comissão Arnes, e Cláudio Couto, professor de Ciência Política da FGV. Professor ministro, obrigada por estarem aqui hoje. É uma honra para mim. Nessa ida, os seus repórteres comentaram com a gente que muitas pessoas não sabiam exatamente o significado da palavra democracia. Acho que vale começarmos nossa conversa por aí, uma definição simples. O que é democracia, ministro? Democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo, quando todos se sentem vivendo a liberdade. Só que nesse dia da democracia, o Brasil veste luto por quase 600 mil pessoas mortas e por um presidente genocida. Professor. Além do que o ministro falou, eu acrescentaria que democracia é também um regime em que a maioria tem que respeitar a minoria, ou as diversas minorias. Não existe uma maioria definitiva na democracia, aquela que sai de uma eleição, porque ela pode mudar tremendamente na eleição seguinte, nas eleições subsequentes. Então, democracia é esse regime do respeito entre as partes, da disputa, do conflito, da divergência, mas sempre dentro de certas regras do jogo, sempre dentro de certos limites, que são os limites que a própria Constituição dá. Levantamentos feitos aí pelo mundo, um deles da ONG Freedom House e outro da The Economist, apontam para o declínio da democracia no mundo. Por que isso vem acontecendo? O que eu sinto é que, hoje em dia, os instrumentos de comunicação mudaram. Então, redes sociais é uma ferramenta que muito recente. E, através das redes sociais, as pessoas vão mudando as suas cabeças. Isto é que é uma coisa terrível. Aí vem fake news, etc. Então, eu tenho a impressão que o mecanismo utilizado no exercício político mudou muito. E é nesse sentido, então, que os líderes autoritários ganham espaço também, ganham apoio, professor? Eu acredito que sim, inclusive porque a gente tem, nas democracias mundo afora, um desgaste da classe política profissional, da perspectiva que tem a população a respeito dessa classe política profissional, do funcionamento dos partidos, do funcionamento dos poderes do Estado, e tudo isso vai fazendo com que haja um certo descrédito em relação a esse funcionamento, digamos, corriqueiro da democracia. Há muitas vezes um fechamento dos políticos profissionais neles próprios. E eu acho que a política não dá para não ser profissional. Veja, não estou criticando a profissionalização, mas tem também os seus percalços, gera problemas e acaba gerando um afastamento entre a cidadania e o sistema político democrático, o que faz com que muitas vezes se procure uma alternativa. E às vezes quem aparece com um discurso alternativo... Uma alternativa muitas vezes, assim, um salvador, não é, professor? Um salvador da pátria, aquele que diz, olha, com a minha vontade e com a minha capacidade eu vou resolver todos os problemas, vou transformar questões complexas em soluções simples. E a gente sabe que isso não é verdadeiro, não dá para ser assim, mas as pessoas acabam acreditando nisso. Agora, nesse levantamento que nós citamos aqui do The Economist, no caso do Brasil, eles chamam a democracia brasileira de falha. Então, o nosso país caiu no ranking para a posição número 49, 167 países foram avaliados.
Quando o ranking foi lançado em 2006, o Brasil ocupava a posição de número 42. Quando eles falam em democracia falha, ministro, o que significa? Onde é que nós estamos falhando? Nós estamos falhando, por exemplo, o Congresso Nacional. É uma barbaridade o que acontece. Um número imenso de partidos políticos, sem nenhum conteúdo ideológico, mas apenas vivendo o seu dia a dia graças a benesses do governo, a acordos, etc. E o que confunde o eleitor também, o fato de não ter uma ideologia certa? Depois eu vejo, por exemplo, a questão, o absurdo do senador com suplente. Um suplente que, na realidade, ele é suplente porque ele financiou a campanha. Quando o Senado, que representa os estados, deveria ter sempre alguém que tenha sido eleito especificamente para isso. E, da mesma forma, a eleição para os cargos de executivo não é feita de uma maneira equilibrada. Professor, ainda sobre essa questão das nossas falhas. Esse ranking da Economist, acho que é só importante observar isso, né? A maior parte das democracias são apontadas nesse ranking como democracias falhas, né? Só um pequeno número de regimes democráticos, se não me engano, um pouco mais de 10, aparecem ali no topo do ranking como democracias, digamos, consolidadas plenas, ou democracias plenas, né, que é o termo que eles utilizam. Agora, é difícil, né? Qualquer coisa humana que não seja falha, de alguma forma, e a democracia é um produto da humanidade, é um produto do que as pessoas fazem, né? E aí vai ter problemas, né? No nosso caso, além dos problemas que o ministro apontou, né, eu diria que há também aquilo que eu mencionei antes, né? Essa política que funciona muitas vezes de costas para a sociedade, com pouca transparência, né? Esses partidos que não têm nenhum tipo de programa, nenhum tipo de ideologia e que apoiam qualquer governo desde que obtendo alguma recompensa em troca, né? Isso, claro, desalenta as pessoas, tanto que as pessoas falavam que não queriam a velha política, a política do toma lá da cá. Mas toda política é, em alguma medida, uma relação também de troca, né? De eu apoio ideias que você defende, se você também apoia as minhas, eu cedo para que você ceda. Isso é do jogo. Agora, o que não é do jogo é falar, eu faço qualquer negócio desde que obtenha alguma coisa em troca e nem vou representar bem aqueles que me elegeram. As falhas existem, mas nossa democracia corre riscos, por outro lado? Ela corre riscos, né? Por várias razões. Tanto os riscos, vamos dizer, congênitos, né? O peso do dinheiro, o peso das notícias falsas na política, da mentira, né? A violência que se faz presente no jogo político, porque a democracia, a rigor, é uma solução pacífica de conflitos políticos. Se você tem a violência servindo como instrumento para resolver esses conflitos, já tem uma falha séria da democracia. Dependendo do volume que isso alcança, nem dá para falar mais em democracia. Dependendo do volume, em que patamar nos encontramos, ministro? Olha, é muito difícil dizer. Mas eu tenho a consciência de que o povo não está bem representado. Não só por este presidente que aí está, mas não está representado no Congresso. O Poder Executivo absolutamente não corresponde às aspirações da sociedade civil. Então, eu acho que há necessidade de uma participação mais efetiva da sociedade civil, que possa transformar o voto num instrumento de sua realização. Então, o que nós vemos hoje é a pobreza aumentando de uma forma avassaladora. Nós vemos nas calçadas de São Paulo as pessoas dormindo, vivendo a miséria nas ruas. Isso tudo é resultado de mau exercício político dos nossos governantes. O ministro citou aí o Congresso, professor. Qual o papel das instituições na manutenção da democracia? Olha, são vários os papéis, né? Um deles é o de evitar o abuso do poder, né? Mas digamos que esse é um papel negativo, ou seja, é evitar que algo aconteça. Mas tem um papel positivo também, né? As instituições têm que produzir respostas para a sociedade, né? Tem que formular políticas públicas, tem que solucionar problemas que essa sociedade enfrenta, tem que apontar um caminho para essa sociedade, um caminho que faça sentido, tem que ouvir o que a sociedade tem a dizer, né? O ministro mencionava a questão da sociedade civil, que é realmente fundamental.
A gente viu aí ao longo de décadas o Brasil construindo na sua democracia uma série de instrumentos de participação da sociedade em uma série de questões de governo. E a gente viu aqui nos últimos anos o governo desmontando esses mecanismos. Todos aqueles conselhos, aqueles espaços de participação em que a sociedade seria escutada e haveria mais transparência do governo. Tudo isso vem sendo revertido nesses últimos 3 anos. E isso claramente é um retrocesso democrático que piora a qualidade da nossa democracia e piora as nossas perspectivas para o futuro. Qual a saída, ministro, para essa crise entre os poderes que nós estamos vivendo hoje? É o exercício do voto consciente, após debate, após os candidatos poderem se manifestar, após todo um trabalho de conhecimento daqueles que são os nossos representantes. A liberdade de imprensa, a manifestação da vontade popular e todo o apoio para a mídia, para que possa expressar a vontade do povo. É através disso. O povo não se manifesta só através dos seus representantes legais, mas sim através da própria voz, que existe assim como nós estamos fazendo agora. Eu estou falando com você e estou falando com todas as pessoas que acreditam que esse programa é importante. A imprensa que vem sofrendo muitos ataques, não é, ministro? Pois é. Ataques, a questão de colocar em xeque a credibilidade. Qual que é o papel da imprensa, então, para o fortalecimento dessa democracia? Eu lembro de uma frase, acho que era do Milor Fernandes, né, que dizia que imprensa é oposição, o resto é armazém de secos e molhados, né? E acho que é um pouco essa ideia. A oposição, ou a imprensa, melhor dizendo, tem que fazer esse trabalho de fiscalização, de cobrança, de muitas vezes fazer perguntas difíceis, né? De alguma forma, escrutinar o poder, né? O poder não pode ser exercido sem qualquer tipo de escrutínio social. E a imprensa tem justamente essa função, não é à toa que a gente está falando em comunicação, quando fala da imprensa, de comunicar o que ocorre no mundo da política à sociedade, para a qual muitas vezes isso tudo que ocorre no mundo da política é opaco, é difícil de entender. Esse papel de tradução daquilo que ocorre para que as pessoas possam efetivamente exercer o seu controle, né, na hora do voto, mas não só na hora do voto, indo para a rua, questionando abertamente. Que se as pessoas não têm informação para formular os seus juízos e para poder, consequentemente, tomar decisões importantes que vão afetar a sua vida no âmbito da democracia, sendo que a decisão mais fundamental é, evidentemente, aquela do voto, porque é ela que vai mudar os governantes, mudar os representantes do povo no legislativo, né? Vai alterar, portanto, o caminho que a sociedade segue. Sem uma imprensa livre, fica muito difícil de fazer isso. E tem governante que parece que só gosta de imprensa que lhe adule, né? Que diga o que ele quer ouvir, que elogie até mesmo os seus erros, né? E aí, claro, num cenário desse tipo, não há como haver democracia. Estamos ouvindo aí novamente, né, falar do impeachment, esse instrumento aí da nossa democracia, já passamos por ele. Qual que é a importância dele para a democracia, mas que esse instrumento também não seja banalizado, ministro? Eu não gosto do impeachment. Acho que as pessoas são eleitas para cumprir o seu mandato, mas há casos em que o impeachment tem que ser exercitado. Vai fazer o quê? Um presidente que comete crimes reiteradamente, ele não deve permanecer no poder, porque ele deslegitima a democracia. Então, veja bem outra coisa. A reforma do Código Eleitoral. Estão querendo terminar com a pesquisa antes das eleições. Meu Deus, eu tenho o direito de saber o que a sociedade está pensando. Eu, como cidadão, tenho o direito de manifestar-me e tenho o direito de ser ouvido. E esta afirmação, esta inovação que se quer introduzir no Código Eleitoral é para garantir a eleição daqueles que estão por cima, sem permitir o acesso daqueles que são candidatos de oposição. Então, tanta coisa para mexer, tanta coisa para reformar, que nós não podemos dizer que nós vivemos um dia da democracia hoje. E colocar em xeque o sistema eleitoral fragiliza a nossa democracia, professor? Fragiliza, porque se eu acho que o meu voto não vai ser respeitado, né, que sentido tem eu votar?
Né? Em sentido, tenham participado de uma eleição em que a vontade expressa pelo eleitor na hora de colocar o seu voto na urna, ou de digitar o seu voto na urna, ela não seria respeitada. Sendo que a gente sabe que, inclusive, é mentira isso. Né? Não é verdade que o nosso sistema eleitoral, o nosso sistema de votação, para ser mais preciso, eletrônica, não seja confiável. Ele é confiável, nós nunca tivemos qualquer evidência de problemas. E mesmo sendo confiável, ele é frequentemente aprimorado, porque não há nada que não possa melhorar, não há nada que não possa ter uma eventual falha, mas ele tem muito menos falha do que tinha o sistema do passado. Né? E é muito engraçado, né, isso que a gente está vivendo. Vêm as pessoas, apontam lá que o sistema não é confiável, aí quando se diz, não é confiável, como tem sido aprimorado. Então, se está sendo aprimorado é porque não era confiável. A gente cai num discurso de maluco, né, em que você não pode melhorar as coisas, mesmo que elas já fossem boas, porque, enfim, tudo evolui, né? Tudo avança com o tempo. Né? Eu acho que no Brasil, o Brasil é pioneiro disso. Sim. É um dos países que mais avançou nessa questão. E que serve de exemplo, inclusive, não é? Serve de exemplo. Então, meu Deus, por que o presidente Bolsonaro insiste tanto em querer desmoralizar o voto eletrônico, o voto pela urna? E ele foi eleito dessa forma? Ele foi eleito dessa forma, mais de uma vez, mostra que o povo erra também, porque elege uma pessoa como ele. Mas, de qualquer forma, foi determinado que fosse ele o presidente em razão do voto eletrônico. E agora ele não quer mais saber disso, imitando o Trump. Faz uma pausinha aqui na nossa conversa, a gente volta já. Voltamos a falar sobre a situação da democracia com o advogado criminalista José Carlos Dias, ex-ministro da Justiça e presidente da Comissão Arnes, e com Cláudio Couto, professor de Ciência Política da FGV. Voltar aqui chamando uma frase de Ulisses Guimarães, que promulgou a nossa Constituição em 1988. Vamos ver. A grande força da democracia é confessar-se falível de imperfeição e impureza, o que não acontece com os sistemas totalitários, que se autopromovem em perfeitos e oniscientes para que sejam irresponsáveis e onipotentes. Ulisses Guimarães. Senhor ministro, que é conhecido aí pelo seu trabalho de defesa de mais de 500 presos políticos perseguidos pela ditadura, preside hoje a Comissão Arnes. Acho que vale aqui lembrarmos de Dom Paulo, que tanto lutou pela nossa democracia, não é? Então, veja, quando nós ouvimos esta frase do Ulisses Guimarães e quando nós nos lembramos de Dom Paulo, demonstra que nós estamos órfãos, porque nós não temos mais aqueles protetores, aquelas pessoas que nos indicavam, como, por exemplo, Franco Montoro, figuras admiráveis que marcaram a nossa história e que hoje estão ausentes, porque morreram ou porque foram afastados da vida pública. Então, quando nós comemoramos o centenário de Dom Paulo Evaristo Arnes, nós estamos celebrando um verdadeiro santo que peregrinou nesse país, não é? Que eu chamei de São Paulo Evaristo Arnes, em vez de Dom Paulo Evaristo Arnes, porque ele realmente expressou toda a defesa dos direitos humanos de uma maneira absolutamente forte, dialogando e, ao mesmo tempo, exigindo e cobrando. E Ulisses Guimarães é outra figura que tem que ser lembrado, tem que ser sempre lembrado, porque não existe mais Ulisses Guimarães no Congresso Nacional. Eu acho que uma coisa importante que o Ulisses disse nessa frase é essa ideia justamente da imperfeição, né? Que a democracia não só é imperfeita, mas se confessa imperfeita. E por isso mesmo ela pede aprimoramento. Né? E o aprimoramento é necessário na democracia, mas mais do que isso, ele é possível na democracia.
Enquanto que em regimes autoritários, né, você primeiro não vai ter a confissão de imperfeição. Existe uma arrogância inerente aos regimes autoritários e aos regimes totalitários também. Agora, se você quiser corrigir essas imperfeições num regime autoritário, não vai dar. Só se você for, na realidade, um dos que dominam o governo, um dos que estão no poder, né? Mas qualquer outro num regime dessa natureza é obrigado a engolir em seco aquilo que acontece. Então essa é uma diferença fundamental da democracia, né? É por isso que é tão importante preservar a democracia, é por isso que mesmo a crítica que nós fazemos à democracia precisa levar isso em consideração, né? De que ela nunca vai entregar tudo aquilo que a gente deseja, mas ela pode entregar mais do que outros regimes, entregue mais. Se a gente ainda assim estiver insatisfeito, há caminhos possíveis para essa correção. Ninguém vai ser calado na democracia porque quer aprimorá-la, que é exatamente o que não acontece nos outros regimes. Trazer aqui uma outra opinião, né? Ao longo de 2020, pesquisadores da Universidade de Oxford estudaram o conteúdo das mídias digitais em 81 países. E o Brasil está entre aqueles classificados como de média capacidade de desinformação. Nós perguntamos ao professor Paulo Silvestre, mestre em tecnologias da inteligência, qual a responsabilidade das redes sociais nas ameaças à democracia. Desde mais ou menos 2015, diferentes grupos de poder perceberam que poderiam usar esses mesmos algoritmos para convencer o eleitorado. Afinal, os candidatos também são um produto. O problema é que abusaram desse recurso, o que levou a sociedade a esse nível irracional de polarização que a gente vive. Não? Hoje as pessoas estão em um cenário em que se alguém não está com ela, está contra ela e por isso precisa ser calado, se possível, eliminado. Não? Só que a democracia só funciona quando somos confrontados com opiniões diferentes das nossas, até mesmo para perceber quando a gente está errado. Não? Só assim a gente consegue crescer. Então, essa polarização viabilizada pelas redes sociais coloca em risco não apenas a democracia, como o próprio conceito de uma sociedade organizada. O professor citou aí a questão da polarização nas redes sociais, não é, ministro? Isso. É um terreno fértil para essa polarização. Quando que essa polarização é destrutiva? É porque você lança a mensagem e não há o diálogo. Então, existe uma outra provocação do outro lado. Mas você veja, os debates entre os candidatos, que coisa importante que é que perante todo mundo as pessoas possam ver os seus candidatos debatendo pela televisão, em todos os canais de televisão. Isso é fundamental. O presidente Bolsonaro foi muito beneficiado pelo fato de não ter participado de debates. Eu acho que ele participou de um só. Ele, com isso, deixou de mostrar a sua fragilidade, deixou de mostrar os seus defeitos. E o debate mostra o lado bom e o lado ruim das pessoas. E acho que tem uma questão, né, das redes sociais, isso já é até bastante conhecido, de que elas acabam devolvendo para as pessoas sempre mais daquilo que elas já pensam. Né? E aí não há mesmo esse contraditório, mas além disso há uma outra coisa, né? Essa interação por meio das redes sociais, às vezes até com gente desconhecida, é uma interação que, digamos, acaba deixando as pessoas às vezes muito à vontade para agressividade, para deselegância, para o desrespeito. Né? Então, uma diferença de ideia que em outra situação, no contato face a face, provavelmente levaria... Ela encoraja, parece mais, não é? Encoraja uma forma agressiva mesmo de interação. Né? No face a face, a pessoa diria, olha, não concordo com você, você não acha que é tal coisa? Ali, ela já chega chutando, já vai ironizando, usando sarcasmo, né? Desqualificando o outro porque disse uma coisa diferente. Parece que é mais fácil porque está ali protegida pela distância. E nesse sentido, a democracia, ela permite que as pessoas digam o que quiserem, o que vem na cabeça? Então, democracia é um jogo que tem regras. Né? Então, se as pessoas fazem o que bem entendem, né? Até para a gente usar essa imagem do jogo, né? Dando butinada nos outros, o jogo desanda. Né? E aí ele se torna inviável. Então é preciso um certo comedimento na democracia. Um comedimento que significa o quê? Que eu enxergo no outro não um inimigo, mas um adversário de ideias. Às vezes até um potencial aliado de quem eu divido nesse momento. Né? Essa ideia de não enxergar o outro como inimigo, mas no máximo como um adversário, é um elemento crucial para a gente ter vida democrática. Estamos chegando ao fim aqui do nosso programa. Vou deixar à vontade para uma palavra final.
ministro? Pois é, nós precisamos de mais opiniões. Um programa como esse é importantíssimo. Que coisa importante que é o povo conhecer as pessoas que estão se expondo à perspectiva de uma eleição. Então, eu quero dizer o seguinte, eu me sinto muito contente de estar sentado aqui. Nós que estamos aqui honrados com a sua presença, ministro. Muito obrigada. Professor, sua palavra final. Olha, acho que importante é a gente frisar que democracia é um regime em que cabe gente muito diferente, né? Um dos elementos fundamentais da democracia é o pluralismo. Né? As pessoas podem pensar coisas diferentes, podem viver de forma diferente, né? Podem ter divergências profundas a respeito de, por exemplo, como é que se deve levar à frente o governo do país. Há um monte de espaço para diferenças. Agora, só na democracia há esse espaço para diferenças, né? Em regimes antidemocráticos, as diferenças são suprimidas, elas são reprimidas, elas são eliminadas muitas vezes. Não estaríamos aqui tendo essa conversa hoje, não é, professor? Ou a gente só poderia ter essa conversa se a gente fosse concordar com alguém que determinaria o que nós deveríamos dizer. Exatamente. E acho que essa é a diferença fundamental aí. Professora, obrigada pela participação aqui hoje. Ministro, agradeço muito, até uma próxima oportunidade. E a opinião fica por aqui. A partir da próxima semana estamos em novo horário, às quartas-feiras, 11 da noite, com representação às sextas, 8 da noite. Até lá e obrigada pela sua companhia.